Boa noite, graça e paz. Estamos em um tempo, todos nós sabemos, muito difícil para administrar em todas as instâncias da nossa vida. Tamanha a dificuldade que nós temos enfrentado nesses dias e, por isso, desejo do nosso coração essa noite é que Deus possa falar ao seu coração. Nós queremos partilhar uma palavra em tempos tão difíceis que traga esperança, que traga alegria, uma palavra que traga ao seu coração um direcionamento de Deus para esses dias. É uma alegria nós entrarmos na sua casa, estarmos juntos, congregarmos, nem que seja online, como nós estamos fazendo, via redes sociais. Que bom, você que está no Instagram, você que está no Facebook, você que está no YouTube. É uma alegria nós estarmos juntos e poder partilhar daquilo que Deus tem tanto falado ao nosso coração nesses dias. Não são dias fáceis. Os decretos governamentais, eles têm gerado em nós uma capacidade ou uma qualidade de termos que fazer mudanças em todos os níveis das nossas vidas. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, você está aí, porque por força de um decreto, não podemos nos reunir mais uma vez. Não sei a que números estão, os números de morte no Brasil nesse momento, mas parece que os números têm aumentado e a sensação que nós temos é que precisamos realmente orar pela nossa nação, orar pelas nossas cidades, orar por aqueles que nos governam. E como igreja do Senhor, nós precisamos crer na esperança que o Senhor tem nos dado e tem colocado sobre a nossa vida. Eu queria começar essa noite fazendo uma oração, claro, para pedir ao Senhor que Ele fale ao meu e ao seu coração. Eu queria essa noite falar sobre esperança, a partir de uma perspectiva da palavra de Deus. Que vontade, que desejo nós temos de estarmos juntos, de nos reunirmos, nos abraçarmos, mas é um tempo que o Senhor tem nos dado para, a partir dessas redes sociais, nós podermos partilhar a palavra, partilharmos aquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias. E a minha oração é que o Senhor alcance o seu coração onde você estiver. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão me assistindo nessa noite, que estão partilhando deste momento que nós estamos cultuando ao Senhor essa noite. Deus, que toda angústia, que toda frustração e todo sentimento contrário à alegria não esteja nesse coração e nem tome posse dele. Pai, nós oramos porque o Senhor é que nos sustenta e há de continuar nos sustentando nesses dias, por mais difícil que pareça. O Senhor é o Deus que tem estado conosco e continuará conosco, por mais que nós não tenhamos o entendimento correto daquilo que estamos vivendo nesse tempo. Nós oramos, Deus, pelas nossas autoridades. Eu oro por cada família, por cada casa que está conosco. Eu oro, Deus, por aqueles que estão sabendo lidar, estão tendo facilidade nesse tempo de adaptação. E eu oro por aqueles que estão tendo dificuldades. Eu oro, Deus, para que a depressão, a tristeza profunda, a angústia, não encontre espaço no coração dos nossos irmãos, não encontre espaço na nossa casa, não encontre espaço nos nossos sentimentos. Eu oro, Pai, por aqueles que têm problemas de saúde, comorbidades, que podem se agravar nesse tempo, se forem alcançados por essa pandemia. Eu oro pelos homens e mulheres que caminham com o Senhor. Ó Deus querido, e eu oro para que nós possamos, mesmo se não entendermos esse momento, nós possamos passar por ele, crendo que o Senhor está no controle de tudo, crendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, crendo que nada foge à sua mão poderosa. Deus, eu libero uma palavra de cura, uma palavra de graça, uma palavra de restauração, eu libero uma palavra de vida sobre os meus irmãos, eu libero uma palavra de vida sobre aqueles, ó Deus, que estão preocupados. Ó Deus, eu libero uma palavra de prosperidade sobre aquelas famílias que não sabem como será o amanhã. Deus querido, que muitas vezes estão preocupados com a questão financeira. Como nós já ouvimos, Deus querido, é uma escolha muito difícil entre a saúde econômica
e a saúde física, como fazer isso. Deus, é tempo de crermos que o Senhor há de sustentar nossos filhos, sustentar a nossa casa, o Senhor há de nos cercar com seu amor e seu cuidado, como sempre nos tem feito. E nós cremos que o Senhor que está conosco, o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza, há, mais uma vez, de cuidar do seu povo como sempre cuidou. O seu povo, o Senhor, é um povo peregrino, é um povo que caminha, é um povo que vive em situações e em histórias de caminhada. O Senhor sempre esteve junto ao seu povo em todas as etapas de sua caminhada. O povo, quando caminhou do Egito para Canaã, o Senhor esteve com ele todos os dias, mesmo em meio ao deserto, em dias de necessidade, em dia que milagres se fizeram necessários. Sua presença sempre foi extraordinária, sua presença sempre foi sobrenatural. O Senhor sempre sustentou o seu povo, e nós não estamos falando apenas de pão. O Senhor sempre sustentou o seu povo também com a palavra da sua boca. Ó Deus, e nós queremos pedir ao Senhor que mais uma vez o nosso coração e a nossa vida sejam alcançados, tocados, sejam, Deus querido, levados até o lugar onde o seu amor nos acolhe, onde o seu amor nos sustenta, onde o seu amor nos fortalece. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso lugar seguro, o Senhor é broquel e escudo, diz a sua palavra. O Senhor é o Deus em cujas mãos estão as nossas vidas, toda a nossa existência. Obrigado por estar conosco, Senhor. Obrigado por falar ao nosso coração. Tudo que nós precisamos, Deus, num momento como esse. Nós sempre temos dito isso ao ouvir a sua voz. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus. Lucas 24. Diz que, verso 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Queridos, esse é um encontro muito importante. Jesus havia morrido na cruz, havia já ressuscitado, mas 2 discípulos saíram de Jerusalém para Emaús. E enquanto caminhavam, eles iam conversando a respeito dos acontecimentos daqueles dias. E enquanto conversavam, eu fico imaginando como e o que falavam. O texto diz que Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus, eles não o reconheceram e ele lhes faz uma pergunta:
que é isso que vos preocupa? De que vocês vão tratando à medida que caminham? E eles param entristecidos. Entristecidos, alcançados por uma dificuldade. Entristecidos, decepcionados. Entristecidos porque eles eram discípulos. Eles andaram com o melhor de todos, com Jesus. Eles viram Jesus operar milagres extraordinários, ressuscitar mortos. Mas agora eles estão abatidos, indo para Emaús. E um deles diz assim: você é o único que, estando em Jerusalém esses dias, você não percebeu, você não ficou sabendo dos acontecimentos dos últimos dias? E ele lhes pergunta, é interessante porque Jesus sabia o que havia acontecido naqueles dias. Claro, ele era o personagem principal da história contada naqueles dias. Ele era o personagem principal da agitação daqueles dias em Jerusalém. Ele era o personagem principal da conversa daqueles dois discípulos que iam de Jerusalém para Emaús. Ele era o personagem principal. Jesus não sabia? Claro que sabia. Como quando Deus chega no jardim e pergunta para Adão: onde é que você está? Deus sabia? O que aconteceu? Deus sabia. E Jesus pergunta para eles e ele quer ouvir deles. E eles começam a explicar o que aconteceu ao Nazareno. Como os principais sacerdotes o entregaram. E aí o verso 21 traz uma narrativa interessante e até mesmo escatológica. Porque havia uma esperança messiânica. Havia uma esperança no Messias. O Messias era aguardado, o Messias havia no coração do povo de Israel uma esperança provocada. E quando eu digo provocada, é porque ele fora profetizado, é porque havia uma palavra profética liberada de que o Messias viria. Mas quando eles falam, eles dizem: olha, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Porque os judeus, eles creem na promessa que Deus fez a Abraão. Eles creem nessa promessa. Eles sabem que Deus fez uma promessa. E nós já falamos e nós sabemos, essa promessa diz respeito a um descendente. Essa promessa diz respeito a uma terra, a um lugar geográfico. E essa promessa também diz respeito a que todas as nações da terra seriam abençoadas através da vida de Abraão. E Deus fez uma promessa a Abraão. E os judeus, os discípulos, como herdeiros dessa promessa, eles creem. E aqui há um desapontamento, aqui há como que uma descrença, um abalo na palavra, na promessa. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas já se passaram 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, foram ao túmulo. Fomos até surpreendidos com a ida delas e é bom pensar que o testemunho de uma mulher nesse contexto cultural, ele não tem um valor. Ele não tem nenhum valor. Mas a Escritura e os próprios discípulos não escondem o fato de que as mulheres foram e testemunharam. É como se eles dissessem: algumas mulheres foram lá e viram o túmulo vazio, não acharam o corpo. Alguns foram e verificaram a exatidão do que foi dito. E aí Jesus diz para eles assim: tolos, nécios, tardos de coração. E aí ele disse: convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória. Ele começa por Moisés, passa por todos os profetas. Jesus começa a expor a eles o que dizia as Escrituras a seu respeito.
Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Como eu disse aqui, nós estamos vendo pessoas morrerem em números assustadores. E não estou falando apenas de Covid-19. Porque nós também não podemos ignorar os milhares, principalmente vamos falar de brasileiros que morrem todos os anos, vítimas de diversas situações, circunstâncias, doenças. Por exemplo, no Brasil morrem mais de 45 mil pessoas por ano assassinadas com armas de fogo. Esses índices eram, até alguns anos, um pouco maior, chegava a 60 mil, principalmente entre os jovens. Morrem milhares de câncer, morrem milhares no trânsito. Nosso trânsito mata muito. Morrem pessoas de fome, morrem pessoas por N circunstâncias. Embora Hebreus 9:27 diz: está ordenado ao homem que morra e assim segue seu juízo. A morte não é para nós algo natural e nem deve sê-lo. Nós não sabemos lidar com a morte. Tanto que quando morre alguém próximo de nós, nós temos todo um ritual em relação a esses mortos. Nós temos todo um cerimonial que nós fazemos para representar o nosso luto, para representar a nossa perda. As nossas programações, sejam elas culturais ou ações governamentais, são todas elas no sentido de evitar a nossa morte, porque nós queremos viver. Nós somos chamados, treinados e desejamos viver para a vida. Nós somos chamados para a vida. Todos nós queremos viver. Não importa a idade, não importa o que estamos passando, não importa que tipo de circunstância estamos vivendo, todos queremos viver. Quando alguém pratica um autoextermínio, tira a própria vida, essa pessoa ela não quer morrer, ela quer fugir de um problema, ela quer fugir de uma situação. Ninguém quer morrer. O que nós queremos muitas vezes é viver sem a dor. E isso nos leva a decisões que provocam mais dor, nem que seja nos outros. Nós não fomos preparados para a morte. Nós não fomos preparados porque a morte para nós, ela representa como que uma aniquilação, como que o fim de tudo. Para esses discípulos, a morte de Jesus era o fim, não só de uma promessa, não só de uma esperança de um governo terreno, de um reinar, de um Messias, mas é também para eles o final da promessa, da palavra que Deus havia dado. Até mesmo a promessa de Deus é questionada por aquilo que eles estão vivendo. Até mesmo a palavra, a profecia, ela é questionada por aquilo que eles estavam vivendo. E eles, os dois discípulos, desistem porque a morte de Jesus para eles é o fim de todo projeto, todo plano. Tudo aquilo que Deus havia dito se encerrava, terminava com a morte de Jesus. E aí o que nós pensamos? O que nós pensamos? Meu microfone deu uma falha, mas tá. Sei que vocês estão me ouvindo. Se não estiver ouvindo, vocês podem falar que a gente dá um jeito aqui. A morte de Jesus é para eles o final de tudo. A morte de Jesus é para eles o fim de todos os projetos, o final de tudo que eles haviam pensado. Como eu disse, nossa cultura,
Na nossa cultura, tudo gira em torno da vida, ou não só em torno da vida, gira em torno de um evitar da morte. Nós queremos viver mais, nós queremos estar mais saudáveis. A nossa geração é a geração que vai às academias, a nossa geração é a geração que cultua a beleza, a vida. A nossa geração é uma geração que se esforça para viver e dizem, né, os cientistas, que a nossa expectativa de vida ela subiu, ela aumentou nossa expectativa de vida. O que significa isso? Nós queremos viver. Muito bom. Não há nada de errado nisso. Mas eu queria falar sobre esperança, porque esses homens estavam sem esperança. Se nós achamos que a morte é o fim, a própria Escritura, e aí quando Jesus começa e chega próximo deles, ele começa a falar ele começa por Moisés, e começa a discorrer pelos profetas, e expunha-lhes que a seu respeito dizia as Escrituras. Jesus apareceu no caminho e começou a falar ao coração deles. Qual é a grande esperança que eu e você temos e que eles tinham? A grande esperança é a ressurreição de Cristo. Por que podemos ter esperança? Porque Ele ressuscitou. A história, no meio da história, há uma ressurreição. E por que Ele começou a falar por Moisés? Porque Ele começa a contar, a partir do proto-evangelho de Gênesis 3,15, quando Deus diz que nasceria um da mulher, que seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente, prefigurando a morte do Cristo. Quando Deus encontra com Moisés no monte, que ele diz para ele, no capítulo 3 de Gênesis, de Êxodo, a partir do verso 15, e vai até o capítulo 4, quando Moisés pergunta, o que eu digo? Diga que eu sou, te enviou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele diz, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Eu sou Deus de vivos. A ressurreição de Jesus é a grande esperança da vida cristã. Para nós não pensarmos que tudo termina por aqui, que a nossa morte vai ser o final de tudo. Não vai ser o final. Eu tenho brincado com os irmãos que a gente só morre uma vez. A nossa esperança é que haverá uma ressurreição. Deus fez promessas a Abraão, como eu disse. E sabe como Abraão vai ver as promessas de Deus? Ele viu Isaac nascer, mas ele não viu o seu povo chegar à terra. Ele não viu as nações serem abençoadas. E na ressurreição ele vai ver o reino de Deus instalado na terra de maneira plena. Ele vai ver o Cristo reinando sobre a nação de Israel. Ele vai ver Israel restaurada. É esta redenção. E aqui é uma palavra escatológica. Quando eles dizem assim, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Havia uma esperança de redenção. Sabe que a ressurreição de Cristo, ela é o grande sinal de Deus. Ela é o grande balizador. Ela é o ponto-chave. Porque a palavra diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. Não como Lázaro, que morreu de novo. Mas ele ressuscitou, ele vive. E essa é a nossa grande esperança. Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, ele diz, irmãos, eu não quero que vocês vivam como os demais que não têm
esperança, que não tem esperança, porque há muitas pessoas vivendo como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição. E a ressurreição, e quando o Senhor diz a Moisés que Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, a ressurreição é a grande esperança da vida cristã. Claro. Daniel 12:2 diz que haverá uma ressurreição. Todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a morte, desprezo, condenação eterna. Mas haverá uma ressurreição. E qual é a grande esperança que eu e você temos? É que nós estaremos com o Senhor. Nós ressuscitaremos, e a ressurreição daquele dia, ela deve inflamar o nosso coração, para não vivermos como se essa terra, como se essa passagem, como se estar aqui, como nós estamos, você do lado de lá, eu do lado de cá, como se isso aqui fosse a grande razão de ser da nossa vida, como se a nossa vida encerrasse com tudo que estamos vivendo, como se o nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro fosse a grande razão da nossa vida. Não, nós aguardamos uma ressurreição. Nós encontraremos com o nosso Senhor. E há uma expectativa em nosso coração, porque nós reinaremos com Ele, nos encontraremos com Ele nos ares, e nós marcharemos com Ele. Seremos o grande exército do Senhor rumo a Jerusalém, para reinar com Cristo. Reinaremos com Ele. Então, por que temos medo? Não estou falando de irresponsabilidade. Estou falando de medo. Estou falando de nós ficarmos aqui apequenados, amedrontados, como se o final dessa vida fosse o final de tudo. Os discípulos que andaram com aquele que ressuscitava pensaram que era o final de tudo. Paulo, falando aos nossos irmãos em Corinto, escrevendo à igreja, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme dizem as Escrituras. Nós podemos estudar como as religiões, como a filosofia, explicam o sentimento, as reações, a cultura, o entendimento, a história de como as gerações, as etnias, os povos lidam com a morte. Mas a igreja precisa ter uma compreensão de que nós não temos esta vida como o grande final. Paulo diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, então nós temos asseverado é contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mesmo Paulo,
Ele vai travar uma batalha em todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, defendendo o evangelho da ressurreição. Inclusive, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E ele diz no 54, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo ressuscitou. Todos nós ressuscitaremos com Ele. Uma ressurreição nos espera. O que nos aguarda não é uma expectativa de sofrimento. O que nos aguarda não é uma expectativa de dor. O que nos aguarda não é o fim, é o cumprimento do propósito. É o cumprimento do propósito. É isso que nos aguarda em Deus. A ressurreição, ela não é uma tese, ela é uma realidade da existência da vida cristã. Por isso ele diz, Romanos 6, se morremos com Cristo, com Ele ressuscitamos. Entenda, a ressurreição, ela não é algo apenas para o nosso futuro, nós já estamos ressuscitados com Cristo, ela já é uma realidade na nossa vida. Ela já é uma realidade na nossa vida. O reino literal de Cristo ainda não ocorreu, ele vai vir e vai reinar literalmente. Eu creio no milênio literal, eu creio em Cristo reinando literalmente. Mas nós já estamos assentados com Ele, nós já reinamos com Ele, Ele já nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Deus já nos levou para o futuro. A nossa história já está escrita nos anais da eternidade. Nós já estamos incluídos no plano eterno de Deus. A vida eterna já é uma realidade. Não morreremos. Há o que nós chamamos na teologia de estado intermediário, que é um estado entre a morte física e a eternidade. Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O que nos aguarda é uma eternidade. Por isso que nós já estamos ressuscitados com Cristo. Essa deve ser a esperança. Isso deve acender, isso deve inflamar o nosso coração. Porque nós nos encontraremos com o Senhor. Embora eu creia que nós talvez sejamos a última geração, ou se não, algo muito próximo disso. Mas a ressurreição, ela nos dá esperança, e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa esperança. E Paulo diz que se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. E talvez, se Ele não ressuscitou, caminhamos como homens que desistem da história de Deus. E Jesus aqueceu o coração de 2 discípulos, começando por Moisés, indo até os profetas. Um dia, tentaram apanhar Jesus em uma situação, capítulo 22 de Mateus,
E aí eles perguntam para Jesus: olha, uma mulher tendo casado morreu, o seu marido, e ela casou com o segundo e foi até o sétimo, não deixou descendência. Depois de todos eles, ela também morreu. Na ressurreição de qual dos 7 será ela esposa? E aí, Jesus não está falando de céu, está falando de ressurreição. A hermenêutica de Jesus, ele responde para eles assim: eu sou o Deus de Abraão. Quanto à ressurreição de mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Sabe, nós ressuscitamos com Cristo. Ele é a nossa vida. Essa é a expectativa. Que nós vivemos em uma geração que quer amealhar, que quer conquistar, mas que não cumpre, não entende o seu propósito, não entende a razão, não sabe o porquê. Eu falo como pastor, nós lideramos quem, para quê? Nós fazemos a quem e para quê? Qual é o grande propósito? E por isso que no verso 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz: se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Precisamos crer que há uma esperança. Porque a igreja do nosso tempo, ela está focada, esperando, e muitos entendem que o arrebatamento é o grande acontecimento da história da igreja. A volta de Yeshua HaMashiach, a volta do Messias, é a grande esperança da igreja. Para nos encontrarmos com Ele, nós ressuscitaremos. Olha o que diz Paulo aos Romanos, ele diz assim: como está escrito, por paz de muitas multidões te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Abraão creu contra a esperança. Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Abraão creu nas promessas de Deus porque ele creu na ressurreição. José creu. Quando estava no Egito, ele disse a seus irmãos, ele disse ao seu povo, aos líderes: quando Deus visitar vocês, como ele disse, e tirá-los daqui, levem os meus ossos com vocês. Porque José sequer queria ressuscitar no Egito. Ele queria ressuscitar fora do cativeiro. Porque quando ressuscitar, José vai descobrir e vai dizer: olha, Deus cumpriu a promessa, eu ressuscitei em outro lugar. Eu não ressuscitei no Egito. Ele não viu a promessa, mas ele creu na promessa e espera no dia da ressurreição para contemplar essa promessa. E aí, qual é a grande esperança do nosso coração? Qual é a grande esperança do coração da igreja? Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela fala da ressurreição da vida, ressurreição dos justos, ressurreição da vida eterna, a ressurreição dentre os mortos. E Apocalipse 20 fala da primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Certo?
nós ressuscitaremos. Uns para a glória e vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos ressuscitarão. Todos. Mas a grande esperança da igreja é que nós ressuscitaremos para estar com o Senhor. Não estou falando de morte. Estou falando de esperança. Estou falando de esperança. Porque isso renova as nossas forças. Nossa vida não se resume ao que nós vemos, ao que nós sentimos, ao que nós vivemos, ao que nós sonhamos. A nossa vida será que Ele disse: nós ressuscitaremos. O desejo do meu coração é que nós possamos ver a ressurreição como uma grande esperança, porque o Deus em quem nós esperamos, Ele é o nosso sustentador, é Ele que nos fortalece, e é Ele que há de nos ressuscitar um dia. Por quê? Porque na história de Deus, a ressurreição do Cristo é uma grande esperança para todos nós. Ele ressuscitou. Josh McDowell, em Evidências que Exigem o Veredito, ele diz que os discípulos, ou quem se arriscaria a morrer por uma mentira? Paulo diz em 1 Coríntios 15, Cristo foi visto pelas mulheres, por Pedro, João, por Tiago, por ele mesmo, pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos, e Paulo diz, muitos deles estavam vivos quando ele escreve sua carta à igreja em Corinto. A grande esperança da igreja é a ressurreição. Creia nisso. Há uma vida além da vida. Há uma eternidade além do efêmero, do passageiro. Há uma história escrita. Quando Davi diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro, ele não está falando apenas desses dias. E nós entendemos e precisamos e buscamos um Deus que nos dê segurança nesses dias, um Deus que nos dê força nesses dias, um Deus que nos sustente nesses dias, um Deus que nos prospere nesses dias, um Deus que nos fortaleça nesses dias, um Deus que nos cuide nesses dias. Tiramos os nossos olhos de um Deus que preparou para todos nós dias que não podem ser numerados, dias que não podem ser contados, dias que não podem ser catalogados por nós, porque são dias de eternidade. A grande esperança minha, a grande esperança para o seu coração é a ressurreição. Nós ressuscitaremos. Paulo, quando escreve para os irmãos em Tessalonicenses, ele fala: irmãos, com respeito aos que dormem, não fiquem preocupados como aqueles que não conhecem o Senhor. Não queremos, porém, irmãos,
Sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não se entristecerem como os demais, que não têm esperança. Que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí no verso 16 ele diz: porquanto o Senhor, dada a sua palavra, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque é importante a teologia da ressurreição, porque é importante entendermos a ressurreição, para que eu e você possamos entender que não devemos gastar as nossas forças, nossa inteligência, todos os recursos da nossa vida e nos esgotarmos físico, emocional, por fazer essa vida como o tudo, por batalharmos nessa vida como tudo, por gastarmos tudo que temos com essa vida. Se caminhamos para a eternidade, se caminhamos para estar com Ele, para reinarmos com Ele para sempre. E Paulo diz, a palavra diz, e assim estarão para sempre com o Senhor. Eu queria encerrar a palavra dessa noite para o meu e para o seu coração, dizendo: não temas. Jesus, quando chega à casa de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Paulo diz que para mim era lucro, considerei como perda por causa do Messias. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, da superioridade, da grandeza, como é sublime o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, como algo descartável. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para quê? Por que eu vou considerar tudo como perda? Por que conhecer a Cristo é sublime? Porque eu sou justificado, a justiça de Deus, a justiça da fé. Porque fui justificado pela fé. Qual é o propósito? Ele diz: o propósito é conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo, eu quero me conformar na morte, no sofrimento com Cristo, porque eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer o seu poder, o poder da sua ressurreição, para que de algum modo eu possa ressuscitar naquele dia, tendo conhecido a Cristo, possa ressuscitar com Ele, Eu queria encerrar orando por nós, te dizendo que
A esperança, minha, sua esperança, ela vai muito além dessa vida. Isso a Escritura é que nos garante. Talvez Deus precise, ou talvez esteja fazendo isso agora, com seu coração, no caminho, mesmo sabendo tudo que sentimos, mesmo sabendo tudo que está acontecendo. Talvez Deus precise nos arguir a respeito da nossa esperança. E Deus quer falar comigo e com você. Vamos de novo para a Escritura. Vamos começar por Moisés, vamos discorrer pelos profetas. E nós ainda temos o privilégio de termos os evangelhos, as cartas paulinas, cartas gerais, a revelação. Não é que alguém diz assim, Apocalipse é um mistério. Não, Apocalipse é revelação, não é mistério. Revelação é revelação, né? Se fosse mistério, não tinha sido revelado. Está revelado. É revelação. Talvez Deus precise discorrer sobre tudo isso para nos dizer sobre a nossa esperança. Eu quero orar, abençoar a sua vida, profetizar, que Deus encha o seu coração de esperança, que a partir deste momento, seu coração seja tomado por uma alegria, por um derramar do Espírito, por uma unção de Deus, que te faça ser feliz e ter esperança. Ele ressuscitou. Nós já estamos ressuscitados. Deus já viu o nosso futuro. Deus não começa nada em nossa vida Ele já não tenha terminado. Deus não começa nada em nossas vidas que Ele já não tenha terminado. Deus, toda honra, toda glória, todo louvor ao Seu nome. Obrigado por, em dias tão difíceis, encher o nosso coração de esperança. Homens, mulheres, jovens. Talvez alguém cujo coração está angustiado, cansado, entristecido. Talvez alguém que se sente desamparado, talvez alguém que se sente pressionado, cuja esperança já não brilha tanto, cuja alegria já não existe como existia. Deus, em nome de Jesus, reacende a esperança no nosso coração, mais uma vez nesse dia. A vida apenas que temos, há uma eternidade que já foi alcançada, cujo preço já foi pago, que o acesso já nos foi garantido, nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho. Nós podemos crer nas promessas, porque o Senhor fez promessas a Abraão, e o Senhor há de cumprir cada uma delas. No pacto da graça, onde o Senhor caminha por entre as metades dos animais partidos, porque Abraão não era capaz de cumprir aquele pacto, mas o Senhor vai sozinho por entre as metades, e o fogo passa, o Senhor passa no dia do pacto, assim como o Senhor vai sozinho até o Calvário, vai sozinho até o lugar da caveira, levando a cruz que era minha, porque eu era incapaz de me salvar. Por isso o Senhor me salvou, por isso o Senhor me redimiu. Mas o mesmo Cristo que morre por mim, o mesmo Cristo que dá a sua vida por mim,
é o mesmo Cristo que por mim também ressuscita. A primícia dos que dormem. Quando ele ressuscitou, os evangelhos contam que muitos ressuscitaram. Mas aqueles que ressuscitaram morreram de novo. Talita morreu. O filho da viúva de Naim voltou a morrer. Lázaro morreu. Mas há uma ressurreição para a vida eterna e nós cremos nessa ressurreição. E a esperança que temos é que essa ressurreição, ela já está garantida. Já estamos ressuscitados com Cristo. Morremos para o mundo, crucificados com Ele. Com Ele nós ressuscitamos. E Paulo diz aos Colossenses para que andemos nós em novidade de vida. E a ressurreição que tanto aguardamos. E que se o Senhor não voltar nessa geração, em que estivermos vivos, nós experimentaremos a ressurreição daquele dia glorioso. E essa gloriosa ressurreição, esse dia glorioso, faz com que os nossos olhos se voltem para o Senhor. Que tiremos os nossos olhos da transitoriedade dessa vida, de quão pequenos somos, dos nossos sonhos, objetivos, desejos, como nos gastamos, como sofremos por algo tão passageiro. Ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Obrigado por encher o nosso coração com tão doce, tão verdadeira esperança. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Querido, um abraço, um beijo no seu coração. Esperamos nos ver em breve. Vamos orar para que haja mudanças nas nossas cidades, nos nossos estados, nossa nação. Cremos que muita coisa vai mudar nos dias que virão. Nossos corações estão cheios de esperança. Nosso Deus sempre esteve com o seu povo em todos os momentos. Então eu queria dar um abraço, um beijo no seu coração. Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. Que essa seja uma grande semana. Eu profetizo uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de provisão da parte do Eterno sobre a sua vida. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Nos vemos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome